Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Gomes e estamos dando início a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Hoje traremos um tema muito interessante, muito relevante, que é a história da psiquiatria, uma breve história da psiquiatria. Esse nome, obviamente, foi inspirado em dois livros que tive a oportunidade de ler alguns anos atrás, um livro do físico inglês, físico teórico Stephen Hawking, e um livro do historiador israelense chamado Sapiens, uma breve história da humanidade. E aqui a gente vai trazer, modestamente, uma breve história da psiquiatria. Obviamente é um tema que não se esgota, né? É um tema inesgotável, e a gente vai entender apenas um panorama geral de como é que essa área do conhecimento humano, tão fascinante, como ela evoluiu ao longo dos séculos e, por que não, ao longo dos milênios. É importante a gente entender que a loucura, o adoecimento mental, existe desde que o ser humano é ser humano. Os antropólogos, os cientistas que estudam a história humana, acreditam que a espécie humana ela tenha em torno aí de 200 mil anos, e que os primeiros hominídeos com características muito semelhantes à nossa, eles já estejam aí na Terra há mais de 2 milhões de anos. E a gente acredita que desde que o ser humano possui uma estrutura cerebral muito desenvolvida, o ser humano tem sofrimento mental, porque nós somos dotados de uma função denominada consciência. A consciência é essa capacidade que nós temos de entrar em contato com a realidade. Então, a consciência faz com que o ser humano entre em contato com a realidade, questione essa realidade, confronte essa realidade e, portanto, tenha sofrimento perante essas vivências da realidade. Então, com certeza, a loucura, que é esse termo usado para o sofrimento humano mais intenso, esse termo já conhecido há muitos séculos, ela sempre existiu desde que o ser humano se entende por ser humano. Por quê? Porque esse encontro do ser humano com a realidade, ele sempre foi marcado por sofrimentos. E o objetivo desse canal é analisar um pouco desse contato da consciência humana com o sofrimento. Então, amigos, vamos lá. Muitos historiadores, na verdade a maioria dos historiadores, aceita que o início da medicina foi marcado pelas obras, pelo pensamento do filósofo, e por que não do médico grego chamado Hipócrates. Hipócrates, no século V antes da Era Comum, passou a descrever as doenças e também, juntamente com isso, as doenças mentais, sofrimento mental, a partir de uma perspectiva mais lógica, mais racional. Antes de Hipócrates, todo o sofrimento humano, todo o adoecimento humano, ele tinha uma perspectiva mística. Estava associado à influência de deuses, de demônios, à relação dos homens com o céu. Hipócrates, influenciado pelas escolas de filosofia da Grécia, começou a levantar questionamentos acerca da origem dessas doenças. E então, o primeiro modelo médico das doenças foi o modelo hipocrático. E Hipócrates acreditava, que o ser humano ele era formado por fluidos, que a gente chama de humores. E o ser humano teria 4 humores, 4 fluidos, que seria o sangue, a pituita, a bilis amarela e a bilis negra. Era o equilíbrio entre esses humores que traria a saúde. Esse equilíbrio era chamado de crasia. E o desequilíbrio entre esses humores levava às doenças. Então, o desequilíbrio entre os humores, sangue, pituita, bilis negra e bilis amarela, traria as discrasias, que inclusive é um termo ainda muito utilizado na medicina. Quem estuda medicina, quem estuda inclusive qualquer conhecimento relacionado ao adoecimento humano, sabe que esses termos crasia e discrasias são termos utilizados até hoje. Então, quando havia um desequilíbrio entre qualquer um desses humores, o ser humano manifestaria doenças. E o resultado dessas doenças, eles poderiam levar o ser humano à morte ou a um estado de um novo equilíbrio que traria a cura. Então a medicina seria a ciência responsável por facilitar o equilíbrio, por trazer uma tentativa do ser humano se reequilibrar dentro do seu estado de doença. Então, essa maneira simplificada de ver as doenças, na verdade, para a época, 5 séculos antes de Cristo, era, na verdade, uma maneira extremamente sofisticada, em que você passa de uma abordagem das doenças de uma origem mística, de uma origem relacionada a deuses e demônios,
para uma abordagem mais metodológica, mais baseada em conceitos filosóficos. O interessante é que algumas doenças mentais já poderiam ser explicadas na época pelo modelo hipocrático, certo? Por exemplo, sabe como Hipócrates explicava a epilepsia, que a gente hoje conhece, né, como as crises convulsivas, como a invasão do cérebro por uma grande quantidade de pituita, que era um desses fluidos, né, um desses humores que compõem o ser humano. Então, a invasão do cérebro por essa quantidade excessiva desse fluido daria origem às crises epilépticas. Enquanto isso, a mania, né, que era aquela euforia excessiva, que hoje a gente conhece como os estados maníacos dentro da psiquiatria, seria explicada por uma obstrução, né, das membranas cerebrais e, por consequente, o acúmulo da bilis amarela. Então, esse acúmulo de bilis amarela no sistema nervoso central daria origem a essa excitação, a esse estado de felicidade, de euforia intensas que nós conhecemos hoje como os episódios maníacos. Entretanto, a gente sabe que o modelo hipocrático ele tinha algumas limitações. Ele era muito baseado nas correntes filosóficas da época em que Hipócrates realizou esse modelo, em que Hipócrates elaborou esse modelo, mas também ele era muito carente, né, de um pensamento científico mais elaborado. Mas a partir daí, todo o conhecimento médico baseado em uma lógica da anatomia, da fisiologia, passou a explicar o adoecimento humano e principalmente também o adoecimento mental. Enquanto isso, na Idade Média, todo o pensamento e o conhecimento eram profundamente influenciados pela participação da religiosidade da igreja. Então, as doenças, mas principalmente a loucura, eram encaradas como sendo obras de uma divindade maligna, né, influenciadas negativamente pela própria religiosidade. Por exemplo, São Tomás de Aquino pregava que a loucura era a perda da alma espiritual, em contraposição ao espírito racional, né, que seria um espírito perfeito e divino. Então, essa influência da igreja sobre o pensamento, ela perpetuou ao longo praticamente de um milênio. Mas, paradoxalmente, foi no período das caças às bruxas, né? Nesse período de caça às bruxas que começou o advento do pensamento renascentista. E o pensamento renascentista, ele pregava uma explicação racional, né? Tentava pregar uma explicação racional para as doenças. Então, os humanistas e médicos do Renascimento pregavam que a loucura, na verdade, poderia ser descrita como uma doença, como um transtorno, e esse transtorno ele deveria sair das explicações religiosas e místicas e passar a ocupar uma explicação lógica, uma explicação científica, né? Então, humanistas e médicos como Jean Weyer, né, que é um médico belga, outro pensador italiano, que é o Zaccacias, passaram a pregar que a loucura, na verdade, fazia parte do próprio corpo, né, com alterações fisiológicas, alterações da patologia do próprio sistema nervoso central, certo? Até então, os conceitos de doenças ou eram influenciados ainda pelo pensamento hipocrático, pensamento grego, ou tinham cunha mais religioso, mais influenciado pela igreja. Foi então que o médico Sydenham, que é conhecido atualmente por levar o nome da Coreia, a Coreia de Sydenham, introduziu o conceito moderno de doença, um conceito que nós levamos praticamente até hoje, certo? Que define doença como um conjunto de sintomas e sinais clínicos, que seriam a síndrome, que caminham de uma forma e um curso mais ou menos previsível e que são semelhantes em diferentes indivíduos. Esse é o conceito clínico de doenças já estabelecido por Sydenham no século XVII. E a partir de então, ao longo dos próximos séculos, ganhos no conhecimento da anatomia, fisiologia, histologia, citologia, bioquímica, genética, passaram a ser incorporados ao conceito moderno de doença. Entretanto, a maioria desses ganhos, dessas esferas do conhecimento, não foram incorporadas ao conhecimento das doenças e dos transtornos mentais. Então, as definições de doenças que temos atualmente são basicamente as mesmas, né, propostas por Sydenham. Foi na França dos séculos 17 e 18 que a psiquiatria conseguiu seu maior desenvolvimento após o Renascimento, com a figura de Philippe Pinel, que inicialmente era considerado um filantropo,
que se dedicava ao tratamento de doentes mentais de forma distinta ao que até então era realizado. Os pacientes com transtornos mentais eram marginalizados, eram encarcerados sob ordens judiciais como sendo indivíduos que fugiam dos padrões sociais vigentes, que se comportavam de maneira diferente. E Pinel, então, passou a se dedicar ao tratamento desses pacientes. Então, foi patrocinado pela Revolução Francesa e sob a influência dos pensamentos de Michel Foucault, que denunciava que os hospitais eram, na verdade, instrumentos de dominação social, que Pinel passou então a coordenar todo esse movimento de reforma dos tratamentos de pacientes com transtornos mentais. Pinel chegou a lançar em 1798 um tratado, um livro que categorizava as doenças em 4 grandes grupos, que era chamado Nosografia Filosófica. Mas foi em 1802 que lançou o livro intitulado Tratado sobre a Alienação Mental. Foi aí que Pinel lançou o termo alienação mental, dando origem ao movimento alienista que influenciaria profundamente as correntes filosóficas e os estudiosos da psiquiatria nos séculos seguintes. A alienação mental, segundo Pinel, seria uma doença única que poderia se manifestar de 4 formas, que seriam basicamente a melancolia, a mania, a demência e o idiotismo. Então, essa doença única influenciaria alguns autores séculos à frente. E foi então que Esquirol, que era assistente de Pinel, passou a descrever com mais profundidade cada um desses subtipos da alienação mental. O alienismo foi importante nesse período porque ele marcou mudanças profundas na maneira de enxergar os pacientes com transtornos mentais e no manejo do seu tratamento. Vale ressaltar que a alienação mental descrita por Pinel, ela representaria hoje o que nós chamamos de transtornos psicóticos. Todos os outros transtornos mentais, eles eram estudados e descritos por outros médicos, por outros estudiosos, inclusive anatomistas, fisiologistas. Os transtornos mentais só passaram a integrar novamente o conhecimento psiquiátrico séculos após, principalmente com a escola alemã de psiquiatria. O século XIX, principalmente na segunda parte, foi marcado pela presença de 2 correntes psiquiátricas principais. Uma corrente de pensamento mais associada a psiquiatras franceses, que era conhecido como corrente somatista, que ainda tinha alguma influência do modelo de Pinel, da alienação mental, e que tinha como base entender as doenças mentais de uma forma mais classificatória e ainda como praticamente sendo um transtorno único, com várias versões, e a corrente psiquista, que era mais atrelada aos pensadores alemães, que entendia a doença mental como uma manifestação subjetiva, que deveria ser compreendida em nível individual, em que cada indivíduo poderia manifestar uma alteração mental distinta. E, inclusive, esse modelo psiquista do século XIX é o que daria origem, seria o embrião da psicanálise de Sigmund Freud. Então, vale destacar também no século XIX um pensador francês chamado Morel. Morel lançou em 1857 um tratado sobre a degeneração mental. Morel foi influenciado pelas teorias evolucionistas de Charles Darwin e de Lamarck e acreditava que as doenças mentais seriam resultado das influências ambientais, por exemplo, pobreza, drogas, entre outros fatores que pudessem alterar a estrutura do sistema nervoso central, mas que principalmente essas alterações mentais elas poderiam ser passadas às descendências. Daí a influência do modelo lamarquista. Obviamente, o pensamento de Morel ele pode ser criticado em vários aspectos. Poderia ter uso político, denegria a condição e jogava culpa sobre o paciente, sobre o doente mental, mas ele trouxe alguns avanços, Foi a primeira vez que a doença mental poderia ter uma base mais fisiopatológica, fugindo um pouco do modelo pineliano. E foi a primeira vez em que houve uma sistematização mais aprofundada dos transtornos mentais. E então, a partir daí, a gente começa a ver um predomínio do pensamento alemão, já que Morel era francês, sobre o desenvolvimento do conhecimento psiquiátrico,
certo? Ao final do século XIX, a psiquiatria alemã ganhou um destaque maior, principalmente com a figura de Emil Kraepelin. Kraepelin passou a dividir os transtornos mentais, principalmente a partir da quinta edição do seu tratado, em 1896, em dois grandes grupos: a doença maníaco-depressiva de um lado e a demência precoce de outro. A doença maníaco-depressiva, ela teria um curso flutuante, ora o paciente poderia estar numa fase maníaca, ora depressiva, e alterava muito pouco a personalidade basal do indivíduo. Por outro lado, o que Kraepelin chamava de demência precoce seria uma doença de curso crônico, progressivo e deteriorante, alterando profundamente as características da personalidade do indivíduo. Kraepelin passou a dividir a demência precoce em três grupos: a catatônica, a hebifrênica e a paranoide. Então, essas três alterações principais poderiam categorizar os pacientes nos três tipos de demência precoce. A demência, por exemplo, do tipo hebifrênica estaria associado às alterações principalmente da afetividade. A demência chamada de catatônica estaria associada às alterações da vontade. E a demência chamada paranoide estaria associada às alterações do juízo de realidade, às alterações de associação do pensamento. Então, Kraepelin introduziu conceitos psicopatológicos que influenciam até hoje a maneira que nós pensamos e que nós organizamos a divisão do pensamento psiquiátrico. Outro pensador muito importante que sucedeu Emil Kraepelin foi o alemão Eugen Bleuler. Bleuler lançou em 1906 um livro intitulado A Demência Precoce e as Esquizofrenias. Então foi Bleuler que cunhou esse termo esquizofrenia, a qual utilizamos até hoje para definir os transtornos psicóticos. Bleuler entendia que o que Kraepelin chamava de demência, na verdade, não eram demências verdadeiras, eram alterações da associação das funções psíquicas. Então, o indivíduo tinha alterações na associação entre um pensamento e outro, alterações na fala, alterações da vontade, alterações em alguns componentes da cognição. Não seria de fato uma demência. Dessa forma, Bleuler introduziu um quarto tipo de esquizofrenia, considerando-se que as outras três demências descritas por Kraepelin passariam a ser também as chamadas esquizofrenias de Bleuler, que era a paranoide, a hebifrênica e a catatônica, passando então a criar um quarto tipo de esquizofrenia, que seria a esquizofrenia simples, em que bastava o paciente ter alterações de associação das funções mentais, sobretudo da afetividade, associação dos pensamentos, da volição, que é a vontade, né? E algumas alterações da psicomotricidade poderia-se então definir os chamados sintomas primários da esquizofrenia, sem necessariamente o paciente necessitar ter os delírios e as alucinações que são tão característicos da esquizofrenia. Bleuler considerava que, na verdade, os delírios e as alucinações eram respostas que os pacientes tinham para tentar se adequar a um novo equilíbrio, a uma nova maneira de pensar frente às alterações nas associações das funções mentais. Então, é muito interessante pensar que Bleuler, nessa época, era amigo de Carl Jung, né, como se queira, que por sua vez era assistente pessoal, né, e discípulo de Sigmund Freud. Então, Bleuler sofreu profundas influências da psicanálise. Porém, Bleuler acreditava que a psicanálise ela se prestava a explicar os conteúdos das alterações, enquanto que toda a forma das alterações estaria a cargo da psicopatologia, né, para fazer esse entendimento. Então, a grande contribuição de Eugen Bleuler foi introduzir os conceitos relacionados às alterações das funções mentais que hoje conhecemos como esquizofrenias. Outro nome muito importante para a psiquiatria foi o nome de Kurt Schneider. Schneider passou então a dividir a psiquiatria em dois grupos. A psiquiatria que se destinava a estudar as doenças ou entidades nosológicas, mentais, e a psiquiatria que se destinava a estudar as alterações da normalidade. As alterações
tidas como entidades ou doenças poderiam ser divididas em transtornos orgânicos, que teriam uma base, que teria uma base orgânica que pudesse explicar, por exemplo, sequela de um traumatismo craniano, acidente vascular encefálico, alguma infecção do sistema nervoso central. E, por outro lado, as doenças ou entidades endógenas, que não tinham uma base orgânica que pudesse ser explicada, que seriam, como já citado, as alterações descritas por Kraepelin e posteriormente por Bleuler, que seriam a doença maníaco-depressiva e as esquizofrenias. Por outro lado, Schneider também chamou a atenção para a possibilidade da ocorrência de alterações da normalidade. E essas alterações da normalidade seriam alterações quantitativas. E o limite entre as alterações, as entidades endógenas e as alterações da normalidade, eles não tinham nitidez, Eram limites ainda imprecisos. As alterações da normalidade seriam as alterações da inteligência, por exemplo, déficits cognitivos, e as alterações da personalidade, é o que hoje chamamos de transtornos de personalidade. Enquanto as doenças endógenas ou primárias seriam as doenças psiquiátricas propriamente ditas, e as alterações da normalidade seriam alterações quantitativas, para mais ou para menos em características já próprias do ser humano. Então, Schneider passou a propor uma nova maneira de enxergar as doenças mentais. Então, se aprofundando ainda mais na divisão da psiquiatria em várias áreas de abrangência: alterações orgânicas, alterações primárias, alterações da normalidade. Schneider também cunhou o que chamamos hoje de sintomas de primeira ordem, que são alterações psicopatológicas que seriam muito típicas das psicoses, das esquizofrenias. Por exemplo, alucinações auditivas que comandam o comportamento do paciente ou que comentam o seu comportamento, as suas atitudes, sonorização do pensamento, entre várias outras alterações psicopatológicas que seriam muito características da esquizofrenia. Além disso, foi Kurt Schneider que trouxe para a gente o que seria hoje conhecido como adoecimento mental propriamente dito. Então, para tentar diferenciar o que é normal do que é patológico, Schneider começou a considerar o patológico como aquilo que causaria algum sofrimento subjetivo, algum sofrimento significativo no indivíduo ou na sociedade ao seu entorno, bem como poderia também influenciar o funcionamento. Então, já que os limites entre o normal e o patológico dentro da psiquiatria ainda são muito imprecisos, coube a Schneider trazer o conceito de que o que seria anormal seria tudo aquilo que causasse sofrimento no entorno do paciente, que interferia diretamente na sua vida e na vida das pessoas que estão ao redor do paciente e na própria comunidade. Dando seguimento à nossa linha do tempo, aparece o nome de Karl Jaspers. Karl Jaspers fundou o que chamamos de fenomenologia, ou o estudo do fenômeno. O que seria o fenômeno? Antes do século XVIII, o fenômeno era um termo utilizado apenas nas ciências naturais para descrever qualquer alteração que pudesse ocorrer na natureza. Sob a influência de Kant, o fenômeno passou a ser chamado, passou a ser utilizado para descrever qualquer alteração mental consciente, qualquer manifestação mental consciente. Então, a fenomenologia de Karl Jaspers se baseava unicamente em descrever as alterações que o próprio paciente manifestava, que o próprio paciente demonstrava através de sua fala, através das alterações no seu exame mental. E observando toda essa fenomenologia, Jaspers publicou uma obra gigantesca, uma obra monumental chamada de Psicopatologia Geral. A Psicopatologia Geral de Karl Jaspers serve de base até hoje para que os psiquiatras possam dar os principais diagnósticos, levantar as principais hipóteses diagnósticas dos transtornos mentais. A fenomenologia de Karl Jaspers, ela não se propõe a explicar as alterações, ela se propõe apenas a demonstrá-las através da psicopatologia. As alterações poderiam ser explicadas fora da própria fenomenologia, poderiam ser explicadas, por exemplo, pela psicanálise, pelas escolas que descrevem as alterações do comportamento. Enfim, Jaspers deu a contribuição principal à psiquiatria através da criação do modelo atual de psicopatologia que nós temos. E aí vem então
a figura de Sigmund Freud. Sigmund Freud exerceu sua influência na psiquiatria principalmente no início do século XX, final do século XIX, mas principalmente no início do século XX, e ele criou basicamente o que chamamos hoje de psicanálise. A psicanálise de Freud baseava-se no estudo, no entendimento daquilo que seria inconsciente. Seria a exploração desse inconsciente através do fluxo contínuo de informações trazidas pelo paciente e pela observação das informações que o próprio paciente traz, é que daria um sentido para a explicação de seus sofrimentos, né, que poderiam estar baseados em impulsos sexuais reprimidos ou traumas passados. Então, a psicanálise foi toda uma linguagem que conseguiu explicar, e até hoje se propõe a isso, a explicar a base psicológica de muitas alterações que causam sofrimento mental no ser humano. Então a psicanálise de Freud é uma linguagem criada pelo próprio Freud e posteriormente adaptada por outros autores como Lacan, como o próprio Jung, certo? E que não se propõe aos objetivos desse vídeo, mas que nós trazemos aqui pela sua grande importância que exerce até hoje dentro da psicologia e dentro da psiquiatria. E o Brasil? Como nós podemos contar a psiquiatria no Brasil? O marco inicial da psiquiatria no Brasil foi, na verdade, a inauguração do Hospício Pedro II em 1852. Foi a primeira vez que uma instituição destinada unicamente ao tratamento dos pacientes com transtornos mentais foi construída no Brasil, no Segundo Império. Porém, o Hospício Pedro II ele ficou anexado à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro durante 40 anos, abrigando não só pacientes com transtornos mentais, mas principalmente moradores de rua, enfermos com outras doenças crônicas. E somente 40 anos depois, principalmente após a chegada do médico fluminense João Carlos Teixeira Brandão, que foi considerado o primeiro professor de psiquiatria da Escola de Medicina do Rio de Janeiro, é que o Hospício Pedro II passou a atuar com conotações mais formais, E é importante salientar que o Hospício Pedro II ele trazia na época a proposta do alienismo francês, Tentaria empregar os princípios do alienismo francês no tratamento desses pacientes com transtornos mentais. Em 1890, um ano após a proclamação da República, praticamente, o Hospício Pedro II passou a se chamar, na verdade, Asilo Nacional dos Alienados, que seria um nome republicano para o antigo Hospício Pedro II. No início dos anos de 1900, foi de grande destaque o nome de Juliano Moreira. Juliano Moreira nasceu em Salvador, era filho de escrava, conseguiu mudar-se para o Rio de Janeiro, então formou-se em medicina e psiquiatria. Era considerado um médico genial, fluente em alemão, em inglês, em francês, espanhol. Juliano Moreira atingiu o posto de chefe do Asilo Nacional dos Alienados, ocupando esse cargo por quase 30 anos, onde conseguiu fazer um trabalho profundo e que modificou completamente as bases do tratamento psiquiátrico da época. Juliano Moreira era conhecido por ser humanista, lutador contra o racismo, num período em que acreditava-se entre muitos estudiosos que a loucura advinha da miscigenação na população brasileira. Juliano Moreira ficou conhecido por quebrar as grades das janelas do Asilo Nacional e mandou construir o pavilhão Seabra, dedicado à recuperação dos pacientes com transtornos mentais, ao ensino de novas profissões, à estimulação do ensino de artes, numa tentativa ousada e inovadora de tratar esses pacientes outrora esquecidos no Asilo Nacional. Juliano Moreira recebeu a visita em 1925 de Albert Einstein, o qual ficou muito impressionado com seu trabalho. Foi um dos fundadores dos arquivos brasileiros de psiquiatria, neurologia e ciências afins. Foi realmente um médico muito à frente do seu tempo, que manteve o Brasil num dos patamares mais altos do mundo
no que se refere ao tratamento e ao ensino da psiquiatria. Fundou o primeiro laboratório para análise de líquor do Brasil, destinando-se ao diagnóstico das manifestações neuropsiquiátricas da sífilis, que na época era chamado de paralisia geral progressiva. Juliano Moreira foi, portanto, um daqueles heróis nacionais pouco conhecidos. Então, pessoal, a psiquiatria brasileira, obviamente, tem inúmeras facetas, tem a parte triste da história. Quis trazer aqui apenas um resumo dos principais nomes dessa época e certamente a gente vai ter a oportunidade em outros vídeos de conversar sobre alguns momentos em que o tratamento da doença mental no Brasil foi palco de destaque e principalmente foi motivo até de documentários, livros, filmes, e a gente pode abordar mais à frente cada um desses temas. O século XX, principalmente ali nessa segunda metade e o início do século XXI, foi marcado pelo desenvolvimento da psicofarmacologia, desenvolvimento dos antipsicóticos, dos antidepressivos, das medicações ansiolíticas, bem como o surgimento de uma nova maneira de agrupar os transtornos mentais, através dos manuais diagnósticos, o DSM-3 foi em 1980, DSM-4 e atualmente o DSM-5, que permitiu a melhor categorização das doenças mentais, facilitando assim o estudo e a pesquisa dos transtornos mentais e das aplicabilidades das medicações, dos psicofármacos em geral. Cada um desses temas abordados aqui poderia ser motivo de um episódio do nosso canal. E quem sabe mais à frente a gente aborda cada uma dessas histórias de forma mais detalhada. Então quis trazer aqui para vocês um panorama geral da história da psiquiatria no mundo, um pouco também aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Você assistiu a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada.